Jornal de Caxias. Apoio cultural Fátima Life. Empresa urbanizadora Rodobras. Caderode Mobiliário Corporativo. Telefone 3533-6461. Concurso da Prefeitura oferece mais de 200 vagas. Confira a programação da campanha de prevenção DST-AIDS. CDL projeta 7.000 empregos temporários no último semestre de 2012 na capital gaúcha. E no Conversando.com de hoje, vamos falar sobre o programa Primeira Infância Melhor, o PIM. Desde seu lançamento, já atendeu mais de 4.000 crianças aqui em Caxias do Sul. O programa da cidade está sendo destaque em um seminário internacional sobre a infância. É agora no Jornal de Caxias. Olá! Até o dia 3 de dezembro acontece a campanha de prevenção para DST-AIDS. Durante essa semana, uma série de atividades em Caxias do Sul fazem alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS em 1º de dezembro. Desde 2005, a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura desenvolve campanhas de prevenção à DST-AIDS, em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em 1º de dezembro. O objetivo é proporcionar momentos de discussão, reflexão e esclarecimentos de dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis. A campanha, que vai até 3 de dezembro, é direcionada a servidores e estagiários de diversas secretarias e conta com atividades como palestras, teatro e distribuição de materiais. Esse material, produzido pela Secretaria da Saúde do município, além de conter um preservativo, ajuda a esclarecer muitas dúvidas sobre o HIV. Por exemplo, como e quando fazer o teste. Nele é informado que, de forma sigilosa e gratuita, todas as unidades básicas de saúde podem realizar esse teste. Você já teve dúvidas sobre quando realizar e de que forma? Antes de fazer, eu já tive dúvidas, na verdade, porque eu sou doadora de sangue, aí a partir do momento que eu comecei a doar sangue voluntariamente, eu tive que começar a fazer o exame de HIV. Então, até eu fazer era um mito, assim, era uma coisa muito estranha. Aí, quando eu comecei a fazer, desmistificou, assim, bem tranquilo, a gente tem que fazer, entre outras doenças venéreas, o HIV, bem tranquilo. Como é que é a tua relação com pessoas, por exemplo, tu descobre que alguém tem HIV, tu evita o contato, enfim, como é que tu vê essas pessoas? De forma alguma, né? A partir do momento que a gente sabe, eu acho que é importante a questão de socializar essas pessoas, de fazer com que elas se sintam bem, né? Que, na verdade, isso não é um diferencial, né? De forma alguma, não é um motivo para segregar. Eu acho que muito pelo contrário, a gente tem que procurar conviver com pessoas diferentes da gente e fazer com que elas se sintam bem no grupo onde elas estão. Recomendação, então, para as pessoas em relação a esse 1º de dezembro, dia de luta contra a AIDS? Bom, principalmente mais comum, usem camisinha, né? Não compartilhem seringas, essas todas as recomendações que a gente vê por aí. Mas agora, final de ano em carnaval, depois do ano que vem, usem camisinha, agora e sempre. Porém, a campanha acaba saindo dos círculos da prefeitura e auxilia com informação para toda a comunidade caxiense. Em Caxias do Sul, no ano de 2012, foram notificados 138 casos de AIDS e 1.560 pessoas fizeram o teste de HIV. Essa semana, pela programação do governo federal, é a semana em que a gente vai estar fazendo alguns eventos alusivos ao 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS, e a gente vai estar focando para que as pessoas façam o teste, tá? Nós temos esse teste aqui pelo SUS gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 16 até a quinta e na sexta-feira das 7 às 14 horas. Basta trazer um documento de identidade com foto e o cartão SUS. Acompanhe a programação da campanha de prevenção DST-AIDS.
E olha, acontece agora, dia 1º de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, o workshop Marilyn Monroe, o mito eterno. Na ocasião, será possível conhecer a fundo a biografia e também a carreira de uma das maiores atrizes que o cinema já conheceu, durante bate-papo descontraído e também informativo. As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever pelo e-mail da Sala de Cinema Ulisses Jeremia. saladecinemia@caxias.rs.gov.br ou então pelo telefone, anote aí, 3901-1316. A Sala de Cinema fica anexo ao Centro de Cultura Ordovás, que está localizado na rua Luiz Antunes, número 312, no bairro Exposição. E a partir desta quarta-feira será aberto o período de inscrições para o concurso da Prefeitura aqui de Caxias do Sul. No total, serão oferecidas 227 vagas. Para quem quer se tornar um funcionário público, essa é a oportunidade. A partir desta quarta-feira, abrem as inscrições para o concurso da Prefeitura de Caxias do Sul. Serão oferecidas 227 vagas em 31 diferentes cargos. Entre eles, auxiliar de infraestrutura, auxiliar de regulação e de saúde bucal, eletricista, engenheiro civil, professor, técnico em contabilidade e técnico em informática. São oferecidas ainda 50 vagas para a função de médico e outras 50 para a de guarda municipal. De acordo com o secretário de Recursos Humanos e Logística, Edson Mano, as vagas para a guarda municipal devem ser a mais procurada. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de dezembro. O valor para cargos de ensino fundamental é de R$ 30, para o ensino médio, R$ 40 e para concorrer às vagas de ensino superior, o valor é de R$ 80. As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas desta quarta-feira no endereço eletrônico www.exatospr.com.br. E depois do intervalo tem as informações do esporte e também CDL projeta 7.000 empregos temporários no último semestre de 2012 na capital gaúcha. E ainda... No Conversando.com de hoje, o assunto é Primeira Infância. Aqui ao meu lado, Gabriela Reginato, coordenadora do programa Primeira Infância Melhor aqui de Caxias do Sul, que participou de um seminário de infância que aconteceu em Porto Alegre nesta semana. É depois do intervalo. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. O Recanto do Parque foi um sucesso total. Agora a Rodobras lança o Parque das Rosas. Casas com 65 metros quadrados com 2 dormitórios e casas com 72 metros quadrados e 3 dormitórios. Dentro de um parque com ampla área de lazer, com a segurança de um condomínio fechado, com o financiamento da Caixa Minha Casa Minha Vida. Pare de pagar aluguel e pague o que é seu. Faça uma consulta. Empresa Urbanizadora Rodobras. Parque Terra Mágica Floribal. A aventura e emoção em uma floresta mágica com criaturas encantadas, gigantes da floresta, dinossauros em tamanho real e incríveis ambientes que vão lhe transportar para uma terra de sonhos. Parque Terra Mágica Floribal em Canela. Venha conhecer. No Natura Serra Motel tem piso aquecido, calefação, lareira, almoço cortesia, cheque presente. Tudo isso em um espaço moderno com privacidade, qualidade e conforto, segurança e autoatendimento. Criamos o melhor para momentos especiais. Acesse e confira naturaserra.com.br. Notícias Já. Apoio cultural. Cabanhas, churrascaria e grelhados.
Telefone 3214-2244. JR Info. Conversando.com. Apoio cultural Biamar Malhas, Farroupilha. No Conversando.com de hoje, nós vamos falar sobre um programa da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul que está dando o que falar. Ele é participante integrante aí de um seminário internacional da primeira infância que está sendo realizado em Porto Alegre. A gente está falando do PIM, o Primeira Infância Melhor. Por isso, a gente recebe a coordenadora do PIM, ligada à Secretaria de Educação, Gabriela Reginato, para nos dar mais detalhes. Olá, Gabriela, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá. O que é o PIM? Bom, o PIM ele é um programa estadual, né? Onde os municípios fazem uma adesão. Então, Caxias do Sul já está há 7 anos com o programa. É uma parceria intersetorial da Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde e a Fundação de Assistência Social. E o PIM atende gestantes e também atende mães que recém tiveram os seus bebês. E olha, os números são bem expressivos. Em 7 anos, desde que ele foi lançado em 2005, foram atendidas pelo programa mais de 3.900 famílias, mais de 865 gestantes e mais de 4.400 crianças. Como é que acontece esse atendimento? As gestantes procuram algum órgão público ou vocês que fazem esse levantamento? Na verdade, a gente tem todo um trabalho articulado com a rede de serviços dos bairros onde a gente atua. Então, hoje a gente atende em umas 20 comunidades, então a gente faz toda essa articulação com as unidades básicas de saúde, com os CRAS, que são os centros de referência da assistência social. Então, eles nos indicam famílias e aí a gente faz o convite para essas famílias, apresentando o programa e começa fazendo o atendimento semanal, né? Sempre focado no desenvolvimento dessas crianças, no desenvolvimento das suas potencialidades, de suas habilidades, trabalhando muito com a mãe, né, com a gestante, potencializando, na verdade, elas, mães, enquanto cuidadoras, né, de seus filhos, para que elas também tenham um olhar quanto ao desenvolvimento, né, porque a gente sempre costuma dizer, nenhuma mãe recebe um manual de como ser mãe, isso acontece em tal idade, isso em tal idade, mas a gente vai levando orientação, sempre conversando com as famílias, com as mães e partindo das necessidades também de cada núcleo familiar. Pois é, e essas visitadoras, que qualificação elas têm, que pessoas são essas visitadoras? Essas pessoas são estagiários dos cursos de psicologia, enfermagem, nutrição, são vários cursos das áreas das humanas. Justamente por isso, porque o programa ele é intersetorial, então a gente acaba tendo um olhar para a família amplo, né? Tem as alunas de pedagogia também, do magistério, então a gente está sempre se capacitando. Inicialmente, todo mundo que entra no programa recebe um treinamento bem intensivo, depois toda quarta-feira à tarde a gente recebe capacitação continuada, né? Esses estagiários que atuam diretamente. Então, constantemente a gente está se nutrindo para poder também nutrir as famílias, digamos assim, né? Pois é, e o PIM foi destaque internacional. A rede de televisão britânica BBC fez um documentário sobre o programa justamente pelo seu diferencial, né? Muitas pessoas atendidas e beneficiadas. E sobre esse seminário que aconteceu nessa semana em Porto Alegre, o PIM foi o único case aí. Como é que foi essa história? Esse seminário da primeira infância ele é uma oportunidade que os municípios têm do Estado de apresentar suas experiências, de fazer discussões em prol dos cuidados que não só o Primeira Infância Melhor, mas vários programas voltados às unidades básicas também, voltadas ao cuidado da primeira infância. Então foi um momento muito rico de trocas de experiências. Caxias do Sul produziu um material belíssimo para poder apresentar nesse seminário, onde mostrou todos o nosso trabalho, os projetos que a gente tem com interface também, com outras secretarias, com outros projetos que a gente articula também. Foi muito gratificante para todos nós da equipe e com certeza para todo mundo que participou desse processo, né? Pois é, inclusive a gente está vendo aí algumas imagens desse vídeo que foi exibido lá nesse seminário. Como é que aconteceu? A gente vê aí depoimentos de pessoas beneficiadas pelo programa. Isso, a gente tem um depoimento da Fernanda, né, que é uma mãe que ela é atendida há 7 anos pelo programa. Para nós é algo muito recompensador ver que essa mãe continua sendo atendida, ela teve mudanças de bairro e sempre por onde ela foi, ela nos procurou, a gente procurou manter o vínculo com ela, assim como com as outras famílias também.
E ela sempre traz para nós, inclusive outras famílias também, de quanto isso é significativo para ela enquanto mãe, também agora que a filha dela está na escola, né, que ela consegue observar um desenvolvimento maior. E a gente também tem o Bebê Tem Hora Certa, né, que foi um programa destinado às gestantes que a gente tem adolescente, que também já vem repercutindo bem positivamente no nosso trabalho, né. Pois é, Gabriela, e para quem está nos assistindo e é gestante ou é uma mãe que está precisando de alguma orientação, como é que funciona a seleção das mães beneficiadas pelo programa? Então, como eu falei no início, a gente trabalha pela rede de serviços, né? Então, o que a gente pode orientar? Se no bairro onde vocês, né, moram, podem procurar o UBS ou o CRAS, que é o Centro de Referência, ou até a própria visitadora do programa. Normalmente as visitadoras estão com uma camiseta rosa bem chamativa, então até elas são bem reconhecidas na comunidade quando elas estão passando. Então, elas podem dizer que elas gostariam de receber o programa. Lembrando que é gestantes e crianças, né, famílias que têm crianças de 0 até 6 anos. Tá ok, Gabriela, obrigado por ter participado do programa obrigada. E parabéns aí pela iniciativa do PIN. Obrigada. Eu conversei com a Gabriela Reginato, diretora e coordenadora do programa Primeira Infância Melhor, que foi case aí num seminário internacional de educação da primeira infância realizado em Porto Alegre nesta semana. Bom, e agora é hora de saber como fica o tempo. Mais detalhes na previsão completa do tempo. A quarta-feira em Caxias do Sul será de sol durante a manhã. Vai haver aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde e também à noite. A mínima será de 15 e a máxima de 28 graus. Na quinta-feira o sol aparece entre nuvens, mas não deve chover. Os termômetros oscilam entre os 16 e os 31 graus. Em Porto Alegre, a quarta-feira será de nuvens, que já aparecem pela manhã. Pancadas de chuva serão registradas à tarde e à noite. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 32 graus. Na quinta-feira, o sol predomina durante o período. Podem aparecer algumas nuvens, mas não deve chover. O alerta é para o índice UV, que estará muito alto na capital gaúcha. Os termômetros oscilam entre os 20 e os 33 graus. Em Erechim, no norte do estado, a quarta-feira será de sol entre nuvens, não há previsão de chuva. A mínima será de 17 e a máxima de 29 graus. Mesmo cenário da quinta-feira. A mínima será de 18 e a máxima de 30 graus e o alerta da capital gaúcha se estende para a zona norte do estado. O índice UV estará muito alto. E hoje no esporte você vai ver que o Inter antecipa a concentração para o Grenal. E também CBF descarta estrangeiro e quer técnico experiente na seleção brasileira. É agora no Giro Esportivo. Mesmo não valendo nada para o Inter em termos de tabela, o Grenal da última rodada do Brasileirão terá mobilização especial. Os jogadores colorados terão a concentração para o clássico de domingo antecipada para sexta-feira e, desde um dia antes, treinarão longe das câmeras da imprensa, no estádio Beira-Rio. Para o Grenal, o Inter não tem problemas de lesão e o time deve ser Muriel, Edson Ratinho, Rodrigo Moledo, Índio, Fabrício, Igor, Guinha Azul, Fred, D'Alessandro, Forlan e Leandro Damião. E o Grêmio terá mais uma peça importante à disposição para o clássico Grenal no próximo domingo. O lateral esquerdo Júlio César foi apenas advertido pelos auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e está liberado para jogar. Será mais uma alternativa para o técnico Vanderlei Luxemburgo, na busca da vitória que vai garantir o vice-campeonato brasileiro. Júlio César foi acusado de praticar jogada violenta, que prevê suspensão de 1 a 6 partidas. Como o carrinho não teve consequências diretas para o jogo, os auditores julgaram desnecessária punição maior que a advertência. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, se disse confiante em relação à organização da Copa das Confederações de 2013, mas salientou que o Brasil ainda tem desafios pela frente até o Mundial de 2014. Alguns estádios estão mais ou menos dentro do cronograma previsto e outros devem ter suas obras concluídas até o fim do mês de abril, o que representa um grande desafio porque teremos muito pouco tempo para testar as infraestruturas, declarou o dirigente. E o governo do estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira uma parceria privada com a Ambev para a instalação das arquibancadas móveis provisórias da Arena Corintiana, em Itaquera. Segundo a empresa, o investimento necessário será de 35 milhões de reais e mais empresas devem integrar o grupo que bancará a obra. A nova estrutura vai garantir 20 mil novos lugares e ampliar a capacidade do estádio para 67 mil pessoas.
A obra é fundamental para tornar a arena apta a receber o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. O próximo técnico da seleção brasileira será alguém que já passou pelo cargo e não será um estrangeiro. As afirmações do presidente da CBF, José Maria Marim, reforçam a tendência de que Luiz Felipe Scolari será o escolhido para comandar a seleção. Felipão foi campeão do mundo em 2002, com um cenário parecido com o atual. Faltava pouco tempo para a Copa do Mundo e havia um torneio a disputar antes. Scolari continua afirmando não ter sido procurado por ninguém da CBF. O ex-treinador do Palmeiras disse que só pretende se pronunciar após o fim do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. E a seguir no Jornal de Caxias, depressão 7 anos após primeiro transplante de rosto. E ainda a CDL projeta 7.000 empregos temporários no último semestre de 2012 na capital gaúcha. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. Cabanhas, churrascaria e grelhados. Além do tradicional churrasco, agora tem um delicioso buffet a quilo, com o bom gosto e a qualidade Cabanhas. De segunda a sexta ao meio-dia. Espaço Kids, estacionamento, ambientes climatizados. Cabanhas, há 8 anos servindo, atuando em momentos especiais e eventos. Avenida Júlio de Castilhos, 3311. Telefone 3214-2244. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Loja projetada e pensada para você. Sempre bonita. Marcas conceituadas e exclusivas na linha. Lingerie, fitness, moda praia e casual. Sempre bonita. Atendimento diferenciado. De segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Rua Dante Pelizari, 1554, 5º andar. Bairro Panassolo. Centro Comercial Business.com. Telefone 3021 4006. Chocolates Floribal. Paixão em produzir delícias artesanais com o irresistível chocolate serrano. Elaborado com ingredientes selecionados e o segredo das melhores receitas da Serra Gaúcha, criadas pelos mestres do chocolate. Cremoso, delicioso e feito especialmente para você. Chocolates Floribal. Prazer em saborear. Giro Esportivo. Apoio Cultural. Pirasson. Telefone 3221-1046. Pizzeria Alameda. Teleentrega 3211-0102. Guarda-parques protestam por melhorias no trabalho. Incêndio destrói 10 casas na zona sul de Porto Alegre. As principais informações do Brasil e do mundo você confere a partir de agora. Os quase 40 guarda-parques do Rio Grande do Sul realizaram na manhã desta terça-feira uma manifestação em frente à sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em Porto Alegre. Para simbolizar o movimento, eles queimaram parte do uniforme, que deveria ser concedido pelo órgão, mas foi comprado por cada servidor. Eles reivindicavam, por exemplo, a compra de viaturas, barcos e equipamentos de segurança. Entre as áreas de atuação dos profissionais estão os parques do Delta do Jacuí, o Itapuã, Itapeva, Turvo e Tainha, em São Francisco de Paula. Um incêndio na manhã desta terça-feira destruiu 10 casas na zona sul de Porto Alegre. O fogo começou por volta das 9h30 da manhã na rua Alcebiades Antônio dos Santos, Vila Alto do Morro.
Conforme o Corpo de Bombeiros, 4 caminhões da corporação foram deslocados para atender a ocorrência. Um dos moradores estava dormindo quando o fogo começou. Apesar disso, não houve feridos. Ficaram desalojadas 23 pessoas, sendo 10 crianças. Em rara entrevista, a francesa Isabelle Dinois contou à BBC de Londres que ainda vê uma mistura de 2 pessoas ao se olhar no espelho. Ela própria e a mulher cujo rosto recebeu no primeiro transplante facial da história há 7 anos. O mais difícil é me encontrar outra vez, como a pessoa que eu era, com a face que eu tinha antes do acidente, mas eu sei que isso não é possível, diz a francesa de 45 anos e mãe de 2 filhos. Isabelle recusa regularmente pedidos da mídia por entrevistas e raramente concorda em ser fotografada. Na conversa com a BBC, ela disse que sua experiência foi traumática e deixou marcas físicas e mentais. Em sua coluna semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff defendeu nesta terça-feira o uso responsável dos recursos dos royalties do petróleo. Dilma tem até o dia 30 deste mês para decidir sobre o projeto, que altera as regras de distribuição dos royalties, alvo de contestação de estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, que temem perda de receita. A exploração do pré-sal vai significar mais encomendas de bens e serviços no Brasil, criando oportunidades de negócio e de emprego para brasileiros e brasileiras. E usando de forma responsável os recursos dos royalties, teremos um passaporte para transformar o Brasil em um país muito mais desenvolvido e com mais oportunidades para toda a população, disse a presidenta. Com a chegada do final do ano, o movimento no comércio aumenta, o que dá um impulso para a contratação de trabalhadores temporários. Segundo a estimativa da Federação das CDLs do Estado, 7.000 contratações devem acontecer no último trimestre de 2012. As informações são de Simone Fernandes. 3 meses antes do Natal, os lojistas já começam a contratar novos funcionários. Algumas empresas aumentam em até 30% o número de empregados no último trimestre do ano. Para atender a demanda dos consumidores, alguns pontos de venda ficam abertos até mais tarde e funcionam nos finais de semana. A necessidade do Natal não é só da época de presentes, porque é também a época de comprar roupas de formatura, das festas de final de ano, não é só presentes. Inclusive as lojas de material de construção têm movimento, móveis para as festas, é toda uma ambientação para as casas, para as festas. As 7.000 contratações temporárias previstas para este ano estão bem abaixo das 11.000 alcançadas no ano anterior. Mesmo assim, muitas empresas estão com dificuldade de encontrar mão de obra por causa do baixo nível de desemprego no país. Esse ano realmente está um pouco mais difícil de conseguir o pessoal para vir trabalhar, porque Porto Alegre e uma boa parte do estado está em pleno emprego, que é o desemprego abaixo de 5%. E algumas vagas, não só as temporárias, como mesmo as fixas, está um pouco mais difícil de conseguir pessoal para trabalhar. Para quem está procurando uma vaga de trabalho de longo prazo, é bom lembrar que um emprego temporário é uma boa oportunidade, já que grande parte dos temporários acabam sendo efetivados se mostrarem um bom trabalho. Normalmente até 50% é efetivado, porque como eu estava mostrando, nós temos vagas fixas, não só as temporárias, como não foram preenchidas durante o ano. E, claro, um pessoal vindo para fazer um trabalho temporário, faz amizade com o pessoal da empresa, se mostra capaz, mostra que tem interesse e tem a oportunidade de ficar. Às vezes tem que fazer alguma capacitação para poder preencher um cargo em especial. Algumas empresas têm cargos que são específicos, por exemplo, vendas técnicas, precisa de uma coisa mais especial. Uma loja, por exemplo, de vestuário é mais simples de contratar, de capacitar. Mas a gente capacitando, a gente tem a oportunidade de ficar com o pessoal. E para você entrar em contato com o Jornal de Caxias, o nosso telefone é o 30 28 8149, o nosso e-mail é tv@tvcaxias.com.br e o nosso Facebook é TV Caxias. Esta edição do Jornal de Caxias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.